Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 19. Não existe carrasco pior do que o carrasco do próprio coração. A Bíblia diz que o nosso coração nos condena. Quando o nosso coração nos condena, não há força que consiga reverter a influência danosa, perniciosa, destrutiva de uma consciência que acusa. Nada é maior na terra, só Deus é maior. Por isso é que João diz assim: sabemos que somos da verdade e tranquilizamos o nosso coração na certeza de que Deus é maior do que a condenação do próprio coração. É interessante que em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17, nós temos um relato de um milagre interessante. Uma mulher que vivia encurvada. E a Bíblia diz que ela vivia encurvada há 18 anos. Ela vivia com uma espécie de escoliose. E a Bíblia diz que ela era mantida assim por poderes satânicos. O texto não diz, isso é uma dedução minha. É uma especulação e eu não estou afirmando, eu estou apenas perguntando. Será que o que encurvou essa mulher, que o manteve, ou que manteve essa mulher com essa corcunda, com as costas curvadas, não tenha sido, será que não foi, de alguma maneira, uma culpa? Porque a culpa enverga os ombros. É um peso que faz com que os nossos ombros fiquem encurvados. Culpa é um dos sentimentos mais terríveis. Uma pessoa que está inundada de sentimento de culpa é uma pessoa que tem paranoia. Vocês sabem o que é paranoia? Paranoia é uma doença mental em que a pessoa se sente perseguida sem causa. É um distúrbio. Paranoia é quando você tem medo e não sabe do quê. Sente-se perseguido e nem sabe por quem. Culpa é um sentimento que gera paranoia. Uma pessoa culpada acredita que cada incidente da vida é uma maldição, porque está culpada. Acontece uma bobagem, por menor que seja, ele já acha que é castigo, é uma maldição. Cada pequeno problema da vida é uma punição de Deus. Porque uma pessoa culpada se sente vulnerável. Uma pessoa culpada, cada vez que você olha para ela, ela já sente que você está julgando. Uma pessoa culpada, você olha para ela, às vezes com um sentimento mais verdadeiro, a pessoa diz assim: ele me olhou esquisito. O jeito que ele me olhou, eu não volto mais naquela igreja, que o pastor olhou para mim e já foi logo me condenando. E o coitado do pastor nem sabe o que estava acontecendo. Porque o sentimento de culpa gera no coração das pessoas aquela sensação: será que ele sabe? O sentimento de culpa faz com que a pessoa conviva com a pergunta horrível. E a pergunta é: quando é que isso vai vir à tona? Quando é que eu vou ser exposto? Qual é o dia da retribuição? Imagine você pensar
que suas ações foram vistas por alguém, que alguém viu o que você fez, e que esta pessoa está esperando a hora de se vingar, vai jogar no ventilador o que você fez. Portanto, uma pessoa que tem culpa, uma pessoa que tem uma consciência culpada, é uma pessoa medrosa. Uma pessoa que tem uma consciência culpada é uma pessoa receosa. Uma pessoa que tem uma consciência, um homem ou uma mulher culpado, não descansa momento algum. É o pior castigo. Nunca ser absolvido. Porque o juiz que está lhe condenando é a sua própria consciência. Não adianta eu dizer, você está perdoado, você se sente culpado. O sentimento de culpa acontece quando as nossas emoções se agitam dentro do nosso coração, na expectativa e na espera de que nós vamos ser castigados. O que é sentimento de culpa? Sentimento de culpa é quando a vergonha de ser exposto não me dá tréguas. O que é um sentimento de culpa? É um medo de que eu não vou conseguir sair deste estado de imundície e eu não posso olhar com esperança para o futuro. Culpa é uma voz que insiste dentro de mim de me lembrar que o meu fracasso é mais forte do que qualquer perdão. Eu vou repetir. Sentimento de culpa é uma voz que me lembra o tempo inteiro que o meu fracasso é maior do que a possibilidade do perdão. Isso é um sentimento de culpa. Então o sentimento de culpa faz com que as pessoas se sintam sempre endividadas. Uma pessoa que está com sentimento de culpa, ele está sempre se sentindo endividado. Então, a culpa, ela destrói, ela arrasa, ela fere. A culpa e o sentimento de culpa são danosos para a alma de um homem ou de uma mulher. São tão danosos que Davi, que conviveu com esse sentimento de culpa pelo menos por um ano, mais ou menos por um ano, pelo menos mais ou menos por um ano, porque ele conspirou com a morte de um homem, havendo cometido adultério com a esposa deste homem. Durante todo o período da gravidez, ele tentou esconder. No nascimento da criança, depois que o homem já tinha sido morto, e depois que ele pensou que tinha escondido tudo isso, dentro do coração dele, ele estava com esse sentimento de culpa, Davi. Só quando a criança já tinha nascido, que Natã o confrontou, que na linguagem popular caiu a casa, foi que Davi se deu conta que a culpa estava matando ele. E aí ele escreveu o Salmo 32. E no Salmo 32, dos versículos 1 ao versículo 5, ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora, o
sentimentos de culpa podem ser legítimos ou não. Você pode ter uma culpa e um sentimento de culpa legítimo, ou você pode ter um sentimento de culpa infundado. Ou você pode ter um sentimento de culpa artificialmente plantado no coração seu. Porque quem descobre que a culpa amedronta, domestica, amansa, que um homem e uma mulher culpado é um homem e uma mulher sem ação, sem reação, sem força. Quem sabe que a culpa faz isso, usa a culpa para manter o outro de joelhos. Pode usar. Quem descobre o poder da culpa, pode usar a culpa como uma arma de controle. Portanto, culpa é uma arma do chantagista. A culpa, na mão do tirano manipulador, é uma arma poderosíssima. A culpa nas mãos de um líder religioso pode ser uma arma de controle. E, infelizmente, ao longo da história do cristianismo, isso já aconteceu várias vezes. Aí você me pergunta e diz assim: pastor, como é que uma pessoa inescrupulosa pode usar da culpa para manter outra pessoa debaixo de controle? Primeiro, uma pessoa usa a culpa manipulando o sentimento de inadequação que há em cada um de nós. Como é que uma pessoa inescrupulosa usa da culpa para nos manipular? Manipulando o sentimento de inadequação que existe dentro de nós. Todas as pessoas se sentem em algum ponto da sua vida inadequadas. Todas as pessoas se sentem incapazes. Todo mundo se sente imperfeito. Todas as pessoas têm falhas. Se você quiser manipular uma pessoa, basta você dizer assim para ele: eu estou sabendo. Não vou revelar agora, mas Deus me revelou. E é melhor você andar bonitinho, porque senão, e dê as costas para a pessoa. Todo mundo tem falhas, e a Bíblia Sagrada diz isso. Se alguém disser que está sem pecado, acabou de mentir e acabou de pecar. Então aquele que diz que está sem pecado, acabou de pecar. É pecador, porque mentiu. Não há um justo nenhum sequer. Não há um que busque o bem. Todos nós somos, em algum ponto, culpados. Então, se eu quiser brincar, se eu quiser manipular, e se eu quiser manter você viludinho nas minhas mãos, eu digo o quê? Ó, eu estou sabendo, e é melhor você andar na linha, porque senão eu vou jogar esse negócio na farofa e vou acabar com você e o seu casamento. Como é que você sabe, pastor? O Espírito Santo está me revelando ultimamente. Aí dá uma autoridade, aí vem com uma autoridade que você treme nas bases. Deus revelou para ele. Então a Bíblia, veja bem, não descarta que nós somos inadequados, que nós temos imperfeições. E é interessante que quando a Bíblia fala das nossas imperfeições, das nossas inadequações, das nossas incapacidades, dos nossos erros, dos nossos pecados, não é para nos diminuir e nem para sermos manipulados. E nem para estarmos na coleira.
Quando a Bíblia revela os nossos pecados, é para nos libertar deles, para nos dar a capacidade de sermos livres. Por isso que quando Moisés usou do argumento e do álibi de que ele era pesado de língua, ele estava dizendo: eu sou um homem incapaz. Por isso que quando Jefté era filho de uma prostituta, e por isso ele estava sendo descartado de Israel, Deus não usava isso para diminuir Jefté, mas usou isso exatamente para o contrário, para elevá-lo, para exaltá-lo. Por isso que quando a Bíblia mostra que Gideão era da menor tribo e ele era o menor da tribo, não era para diminuir Gideão e dizer o seguinte: pois então tá bem, eu vou trabalhar com você, mas agora você fique mansinho na minha mão. Era para libertá-lo e dizer o seguinte: Gideão, não se sinta assim, todo mundo é pequeno. Não se sinta pequeno, todo mundo é pequeno. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando Deus usa, ele usa vasos de barro. Ele não usa vasos perfeitos, ele usa vasos de barro, para que a excelência do poder não seja do barro, mas seja do Senhor que está usando o barro. Então veja, se um homem como Pedro chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu sou pecador, afasta-te de mim. Ele estava dizendo assim: eu vou logo dizer para o Senhor algumas das coisas secretas que eu tenho no meu coração, vou logo abrir o jogo. E Jesus não deu as costas para Pedro. Quando Saulo, que depois vai se chamar e vai ficar mais conhecido como Paulo, cai do cavalo e diz: Senhor, quem és tu? Naquela hora, o Senhor disse: eu sou aquele quem tu persegues, mas não para manter Paulo para sempre culpado, mas para liberá-lo daquele pecado e daquela mancha e daquela culpa que ele carregava no coração, que era a culpa de ter sido cúmplice no linchamento de Estevão. Então existem pessoas que se sentem os piores dos piores. Sabe por quê? Porque foi-lhes vendido um pacote religioso, e o pacote religioso não contempla, não percebe que nós somos humanos e que Deus trabalha não com pessoas perfeitas, mas com pessoas imperfeitas. Por isso é que eu estou aqui, porque se Deus trabalhasse só com gente perfeita, eu não estaria podendo pregar para vocês e nem vocês poderiam me ouvir hoje aqui. Então tem gente que vai ao fundo do poço. Eu já tive o privilégio de ajudar algumas pessoas que foram no fundo do poço. E eles vão no fundo do poço por quê? Porque eles dizem assim: pastor, eu pensei coisas que eu não devia ter pensado. Eu digo: o que foi que você pensou? Eu estava numa hora de tanta angústia na minha vida, de problemas. Aí eu pensei assim: Deus se escondeu de mim. Deus se afastou de mim. Pastor, isso não pode, eu sou crente, eu não posso pensar nisso. Aí eu digo: foi mais ou menos assim que você pensou? Senhor, por que tu estás tão longe? Por que tu te escondes de mim no tempo da angústia? Foi assim que você pensou? Foi. Mas foi pior ainda, pastor. Porque quando eu pensei isso, eu fui contar para um pastor meu, e o pastor disse: meu irmão, você está fora da vontade de Deus, agora é que vai ser mesmo a angústia maior. Eu disse: vamos repetir, você pensou: Senhor, por que tu estás longe de mim? Por que te escondes de mim no tempo da angústia? Foi isso que você pensou? Foi. Pois, meu irmão, isso é o Salmo 10, versículo 1. Já teve um homem na Bíblia que pensou assim também. Não precisa se sentir com paranoia, e nem que você deu brecha que o diabo vai te pegar porque você se sentiu assim. Homens de Deus se sentiram assim já, e eles não foram rejeitados por Deus.
Pelo contrário, Deus ouviu o lamento dessas pessoas e disse assim: eu vou trabalhar com você nesse seu sentimento para você crescer. Às vezes as pessoas são manipuladas na culpa e não sabem por quê. Como que a gente pode ser manipulado? Como é que a culpa pode servir de arma nas mãos de religiosos inescrupulosos? Segundo, quando eles nos comparam com outras pessoas mais excelentes e mais perfeitas e mais corretas do que nós. Quantos sentimentos de culpa nascem do coração das pessoas porque eles se comparam com outros. E aí, é assim, se eu for me comparar com alguém, eu vou sempre me sentir culpado. Porque teve um pastor ali que foi melhor pai dos filhos do que eu. Eu vou encontrar outro mais ali que foi um evangelista mais eficiente do que eu. Eu vou encontrar outro mais além que canta maravilhosamente bem. E eu não sei cantar coisa nenhuma. Quer dizer, se eu for me comparar, eu vou sempre achar pessoas melhores do que eu. Agora veja. E se eu me comparar com gênios? Mozart, com 12 anos de idade, ele já compunha peças para o rei. Michelangelo, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Rui Barbosa, Einstein. Aí não tem, aí é jogo. E eu sou metido a praticar esporte. Só que eu, se for participar de uma corrida, eu sou corredor, gosto de correr, eu tenho que entrar para os master. E já eu vou entrar para os da terceira idade. Então eu não posso me comparar com aquele queniano de 22 anos de idade, que a única coisa que ele faz na vida é praticar esporte, que se eu for me comparar, eu vou ficar me sentindo culpado. E eu vou ficar dizendo assim, tudo que eu me meto na vida eu só faço besteira, eu sou medíocre, tudo que eu faço é meia boca, meia sola. Eu gosto de escrever, mas aí eu pego um texto do Padre Antônio Vieira, de William Shakespeare, de Cervantes, de Pablo Neruda, de Vinícius de Moraes, eu digo, Jesus, esses homens nem crentes direito eram e eu sou o teu servo e olha como é que eu escrevo ruim. Se eu for me comparar no âmbito da religião, você tem um Hudson Taylor, missionário para o interior da China. Você tem um Adoniran Judson, que foi missionário da Birmânia. Você tem Francisco de Assis, que foi um homem despojado de todas as riquezas deste mundo. Você tem um Martinho Lutero, que foi um homem forte na defesa da reforma, da fé. Você tem um João Wesley, que foi um pregador eloquente, que pregou, quando foram reunir os sermões dele, foram 52 volumes de livros. Você tem uma Madre Teresa de Calcutá que amou os pobres da Índia como ninguém. Aí eu digo assim, Senhor, o que acontece comigo? Que se eu for me comparar, eu vou ser sempre alguém devedor. Uma pessoa pode gerar sentimento no seu coração de que você é medíocre. E aí compara você com Paulo, diz assim, veja aqui olha aqui, compara aqui com a vida de Paulo. Tá vendo? Paulo apanhou, Paulo navegou, Paulo fez isso. E você o que fez essa semana? E você diz, misericórdia. Veja Pedro que negou Jesus, mas deu a volta por cima e depois foi crucificado, e diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo para não ficar parecido com Jesus. E você que não quer levar essa cruz leve que você tem na vida, aí a gente vai diminuindo. Eu posso gerar culpa no seu coração, basta eu comparar você com outro. Como é que um líder religioso pode gerar sentimentos de culpa?
Terceiro, colocando metas a serem atingidas mais excelentes do que a capacidade humana de alcançá-las. Eu coloco uma meta para você alcançar que você não consegue. Às vezes, pastores são culpados disso. Eu tenho 30 e tantos anos que prego o evangelho. Prego o evangelho. Aí eu venho para a igreja, uma pessoa recém-convertida, um jovem adolescente de 15, 16 anos que se converteu, e eu pego e coloco aquilo que eu conheço de Deus, aquilo que eu cresci em Deus em 30 anos de pregação, em cima de um jovem de 16 anos. É desumano isso. Está errado. Como é que eu vou exigir dele um comportamento que para mim levou 30 anos e ele chegou a semana passada aqui na igreja? Eu gero culpa no coração do rapaz, eu gero culpa no coração da moça. Ela vai dizer, mas você está exigindo coisas de mim que eu não consigo, não atino. São processos de maturidade que precisam acontecer. Aí você diz assim, pastor, em que o evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa? O evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa no seguinte: o evangelho da graça não espera de cada um mais do que ele pode cumprir. Quando ele foi distribuir os talentos, ele deu quantos talentos para um, para outro e para outro? Para um ele deu 5, para outro ele deu 1. E a Bíblia diz assim, deu segundo a capacidade de cada um. Porque Deus sabe que nós temos diferentes capacidades. Então o que é lindo no evangelho da graça é o seguinte, é que Deus só pede a mim como Ele sabe que eu tenho condições de responder. A Bíblia diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. É a tua, mas a minha é pequena. Deus diz, não tem problema, é a que você tem, é. Pois está ótimo, eu quero o que você tem. Você precisa ser só você diante de mim. Seja você diante de Deus, que Deus está agradado de você como você é. Por isso é que a mulher que deu uma moeda, não deu pouco. Ela deu mais do que todas. Porque ela deu o que estava no seu coração. E para Deus isso vale muito. Segundo, o evangelho da graça entende que pecados, defeitos, erros, falhas, inconsistências acontecem em todos os processos de maturidade. Todo o processo de maturidade. O evangelho da graça sabe que nós vamos pecar. A Bíblia diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai. Defeitos, falhas, inconsistências, isso é parte do processo da vida. Ninguém aprende se não tropeçar. Presta atenção, ninguém aprende se não tropeçar. Ninguém anda se não tropeçar. Quem é pai aqui sabe. Molequinho, a menininha que está começando a engatinhar, cai de cara no chão, várias vezes, para depois ficar em pé, as pernas balançam. E o pai, se quiser que o filho ande, tem que deixar ele cair. Deus sabe disso. Nós vamos aprender a viver, vamos cometer erros, vamos fazer besteira. Quando a Bíblia diz que sejamos perfeitos, a Bíblia está falando ali de perfeição de intenções. Os teólogos medievais chamavam isso de reto intento.
Então, quando a Bíblia fala de santificação, de perfeição, está se referindo a nós termos intentos do coração corretos, que é o que Deus quer da gente, que o meu intento esteja correto. Se eu não conseguir manter-me puro e sempre verdadeiro, Ele agirá não segundo a minha imperfeição, mas segundo a sua misericórdia, porque a Bíblia Sagrada diz no Salmo 103, que Ele é Pai, que a sua misericórdia é mais alta do que os céus, Ele afasta de nós as nossas transgressões como o Oriente do Ocidente, porque o Salmo 103 diz, porque Ele se lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E se eu for infiel? Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você sabe, um desses dias eu estava lendo aquele texto de Jesus, que a pessoa chegou para Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? 70? 7? 70 vezes 7, quanto? Jesus disse 70 vezes 7 ao dia. A Bíblia diz que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Se Deus mandou que a gente aplicasse a regra de 70 vezes 7 ao dia, quantas vezes Ele está disposto a perdoar lá do céu? Se eu que sou humano perdoo 70 vezes 7, e Deus? Perdoa quantos? A única coisa que Deus quer de nós é que nós seguremos na mão dEle. Ama Deus. Seja companheiro dele. Ande na luz. Como ele na luz está, que eu lhe garanto que o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos perdoando de todas as nossas imperfeições e pecados. Terceiro, o Evangelho da Graça não tripudia as pessoas que fracassaram. O Evangelho da Graça, em Mateus 12, 20, a Bíblia Sagrada diz que Ele não termina de quebrar a cana que está trincada. E Ele não apaga o pavio que fumega. A história de Israel é essa prova cabal de que Deus não desiste dos seus. Tire da cabeça de vocês essa história que está se difundindo na igreja evangélica. Você deu brecha e o diabo agora tem poderes legais de te pegar. O Deus da Bíblia não termina de sepultar quem está vencido, pelo contrário, Deus vai reunir força dobrada para levantar aquela vida, para restaurar, não vai deixar que o diabo toque. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Se o diabo vier como uma corrente de águas, o Senhor levantará contra ele o estandarte da cruz do Calvário e vai dizer, este é meu e eu ainda não desisti dele. O Evangelho da Graça permite que as pessoas vivam sem sentimentos de culpa. Você diz, pastor, como é que eu posso servir a Deus sem culpa? Primeiro, eu não aceito que eu esteja em dívida com Deus. Você não está em dívida com Deus. Toda a minha dívida foi cravada na cruz do Calvário. Eu aceito pela fé que a cédula que me era contrária foi quitada pelo sangue do Cordeiro. Eu aceito que minha vida não está sob suspeita, que as minhas fraquezas e os meus defeitos e as minhas inadequações, eles não são sinais de que eu estou abandonado por Deus. E eu não aceito a acusação do diabo contra a minha vida, porque se ele me acusar diante de Deus, eu tenho um só argumento para dizer a ele, Satanás, está escrito que pelo sangue do Cordeiro eu estou justificado diante de Deus, e justificados mediante a fé tenhamos paz com Deus, é o que diz a palavra de Deus. Segundo,
Eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Porque se Deus me tratasse diferente a cada falha, a cada pecado, Deus seria um Deus extremamente instável no seu caráter. Deus não tratou Jacó diferente a cada engano ou mentira que ele falou. Não deu as costas para Pedro, cada intempestividade de Pedro. Não foi irredutível e rígido quando Tomé duvidou. Não deixou João Marcos na sarjeta porque teve medo. Não. Caráter de Deus é do jeito que é, não porque eu consegui fazer Deus ser do jeito que ele é. Deus é do jeito que ele é porque ele é. Por que é que Deus me ama? Porque eu mereço? Porque eu fiz por onde? Porque eu ganhei? Se for, no dia que eu não fizer por onde, Deus deixa de me amar. E aí onde é que fica a Bíblia que diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores? Então eu não aceito que Deus hoje esteja de bem e amanhã esteja de mal, que eu já ouvi muita gente falando isso. Já teve um irmão aqui na igreja, estava tendo um problema de não conseguir emprego, chegou para mim e disse: pastor, sabe que é a sensação que eu tenho? Que Deus escreveu meu nome num pedaço de papel, rasgou e jogou fora. Falei: meu irmão, você pensa isso de Deus mesmo? Você pensa que Deus faz isso com os filhos dele? Eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu acho que Deus... Você acha que Deus faz assim? Terceiro e último. Eu não aceito chantagens do diabo, dizendo que Deus está aliado a ele contra mim. A palavra de Deus é por nós. Você diz: pastor, o que Deus quer então? Deus quer só uma coisa: ande comigo. O que é que Deus pede de ti, ó Israel? Ame a justiça, pratique misericórdia, seja misericordioso e ande humildemente com seu Deus. Faça isso. Então ele diz assim: ande comigo. Quando você estiver em dúvida, eu não vou xingar você porque você está em dúvida. Ande comigo. Só isso. E as minhas falhas, não se preocupe. Esse evangelho do fecha, abre, desiste, abandona, entrega para o diabo, entrega para não sei quem, maldição, macumbaria agora vai me pegar. Isso não é o evangelho da Bíblia. Porque quem está com o Senhor, a Bíblia diz assim: ninguém arrebatará das minhas mãos. Ninguém arrebata das mãos do Senhor. Uma coisa só ele quer: ande com Deus.